Salve, salve, meus amigos aqui da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Voltamos já aqui, já iniciando as gravações em 2024, esse ano que começou mais quente do que, pelo amor de Deus, Sênia, tá uma coisa, tá um absurdo o calor. Né? Aqui em São Paulo, pelo menos, não sei se você está em São Paulo também, mas aqui em São Paulo, eu sei que no Rio de Janeiro fez essa semana aí 60 graus de sensação térmica. Gente, é o fim dos tempos, é praticamente, pior que a gente liga o ventilador aqui nos estúdios, liga no quarto, lá parece que a gente está dentro de um air fryer, né? Que, pelo amor de Deus, o negócio está quente demais. Mas vamos tocando a nossa vida, que o que importa é a gente ser feliz e a gente continuar dando os nossos passos. Pessoal, eu tenho hoje aqui mais uma nova amiga, mais uma pessoa que se aventurou no mundo da literatura e está fantástico o primeiro livro da Sênia. Mas vamos começar. Não quero perder o ritmo do programa. Eu quero que ela responda a pergunta que eu faço para todo mundo, que é a pergunta que abre aqui o nosso Café Cultural. Eu quero saber quem é Sênia Renhones por Sênia Renhones. Quem é Sênia Renhones por Sênia Renhones? Um pouco assustada, porque eu vou fazer 55 anos em um domingo. Ah, que delícia, então, que delícia. É uma menina. Eu estou assim, quantos? Eu estou assim, não é possível, que já passaram tantos anos e eu estou assim, tentando metabolizar e falar, é tudo isso? Porque domingo é meu aniversário. É tudo isso e saber que tem muito mais pela frente, isso que é importante. Espero que sim, né? Mas a gente não sabe, pelo menos, que provavelmente não vão ser outros 55, né? Não. Mas olha, Sênia, tendo saúde, tendo produção, sim, entendeu? Você se sentindo viva, tendo mais 5, mais 55 é o que importa. Exatamente isso. Então, eu espero viver os próximos, que eu não sei quantos serão, de uma forma intensa, de uma forma bem vivida, de uma forma com saúde, né? E continuar exercendo a minha profissão, que eu adoro, que eu sou psicóloga clínica também, sou psicóloga clínica já faz 30 anos, né? Nossa! Então, quem sou eu? Continuando, eu sou psicóloga clínica, trabalho com adolescentes e adultos. Não tinha um público mais difícil, não, né? Só adolescente, coisinha mais fácil não, do mundo. Só fichinha, né? Fichinha. Adolescente, desde os meus tempos, eu tenho um pouquinho mais do que você, mas desde os meus tempos, adolescente é aquela coisa que você não sabe o que você é, né? Se você ainda é criança, você não é mais criança, você ainda não é adulto, você está naquele meio que você não tem a menor ideia do que fazer, como fazer, se vai fazer, já está fazendo bobagem. Exatamente, isso. E hoje nós temos algumas coisas acrescentadas na adolescência, né? Porque agora eles têm a transexualidade, então muitos não sabem nem se pertencem, se eles se sentem com o sexo biológico que eles nasceram, né? Muitos experimentam, né, a sexualidade no sentido de a heterossexualidade e a homossexualidade, porque eles também não se encontram ainda na definição de serem héteros ou homoafetivos, né? Deixa eu ver o que eu sou, né? Aquela coisa, deixa eu ver o que eu sou, na verdade. Deixa eu ver o que eu sou. É a pior pergunta, né, Sênia? Eu acho que a pior pergunta que uma pessoa pode fazer é o que eu sou? O que eu sou? Isso. E não tem resposta, né? Não tem uma resposta taxativa. Pronto, não, isso. Não tem mais essa resposta pronta, né? Muitas vezes eles vêm para terapia e aí eles jogam tudo isso no meu colo na primeira sessão, né? Que a gente chama de entrevista. Que delícia, que delícia. Isso. E querem uma resposta, já querem uma resposta, obviamente, nessa primeira sessão. Resposta, claro. Imagina, porque adolescentes hoje têm crises de ansiedade enormes. Né? Eles não querem tudo para ontem, eles querem tudo para o século passado, não é nem para ontem. Né? E pronto, né? E pronto. E pronto, exatamente, pronto, né? E muitos de mão beijada, eles querem que eu responda, resolva a vida deles, né? Eu falo, olha, aqui eu faço a minha parte, né? Estou aqui inteira para você, mas você trabalha comigo, né? Isso é uma das coisas que a gente acorda, contrata, né, na primeira sessão.
Anyway, E tem uma coisa, né, Sênia? Pessoal, só para avisar vocês, a gente está falando do livro, tá? Nós não estamos tergiversando, nós estamos falando do livro. Isso. Tem uma coisa que eu acho que a liberdade que se ganhou nos últimos anos foi, obviamente, uma coisa extremamente positiva, né? Viver, acho que nas amarras, nas correntes que se vivia na década de 60, na década de 70, era impossível. A humanidade tinha que evoluir, as liberdades, as descobertas tinham que evoluir, nós estamos... Só que é aquele famoso chavão, né? Crescer dói. Crescer dói. Se descobrir dói. Dói. Quando você tinha... Antigamente, gente, você tinha duas opções. Ou você era homossexual, ou você era heterossexual. Ponto. Hoje em dia, você tem uma miríade de coisas no meio. Sim. Que chega uma hora que você fala assim, o que eu sou? Sim. Para que lado que eu ando? Sim. E tem gente, e nós já entrevistamos aqui autores no Café Cultural. Outro dia eu entrevistei uma menina maravilhosa, uma pessoa fantástica, uma escritora de mão cheia, uma coisa do outro mundo, que ela era naquela sopinha de letras LGBTQIAPN+, e está crescendo, ela era o assexuada. Eu sou assexuada. E ela explicou muito bem, com uma propriedade, o que é ser assexuado. Sabe aquela coisa? Eu falei, gente, acho que nem eu sabia direitinho o que era. Ela falou, gente, não é que eu não gosto de sexo, eu só não fico pensando nisso 24 horas por dia. E foi muito legal. Foi muito legal. Então, eu acho que assim, as pessoas se descobrir, e aí o teu trabalho é fantástico, né, Sênia, nisso, a ajuda que você dá, da pessoa se descobrir, e não só do lado sexual, eu acho que do lado religioso, do lado político, do lado social, do seu lado cultural. Qual que é o seu papel na sociedade? Qual que é o seu papel na cultura? Qual que é o seu papel na política? Sabe? E esses jovens se descobrindo ainda jovens, quando chegar na nossa idade, eu estou pertinho de você também, um pouquinho mais eu estou pertinho. Eu acho que serão pessoas melhores, né? Serão pessoas mais resolvidas. Mas é claro, aliás, eu tenho, não sei se chega a ser um slogan, né, que eu falo muito, mas é assim, você quer mudar o mundo? Faça terapia. O pessoal tem medo também, né? O pessoal morre de medo de terapia, não morre? Ainda morrem de medo, né? E as pessoas rotulam, infelizmente, né? Para poder se defender de não quero ir para terapia, porque eu não quero encontrar e dar de cara com meus fantasmas, né? Encarar os meus medos, encarar o quanto às vezes eu me coloco no papel de vítima e acredito muito que quem estraga a minha vida ou as dificuldades que eu tenho é sempre outro e causando em mim. Eu sou perfeito, eu faço tudo certo. E muitas vezes, o resto do mundo me atrapalha. Exatamente, na maioria das vezes não é nada disso, né? Porque nós temos sempre 50% da parte de todas as relações da nossa vida, elas funcionam com 50% da minha parte, né? Sou eu que permito 50% sempre em qualquer relação da minha vida, né? Então, quando você traz essa questão das letras, né, do mundo LGBT, eu achei muito interessante trazer um personagem homoafetivo no livro, né, quando eu fui escrevendo. E eu acho que a ruptura com que houve no século XX, de tantos paradigmas e de tantos chavões, que, na realidade, dentro da história, foi o que é um século dentro da história, não é nada, né? Não é nada. Se romperam tantas coisas, né? E aí, a partir desse rompimento, muitas coisas foram saindo do armário, para o lado bom e para o lado ruim também, né? Sim. Nós estamos aí convivendo com os últimos 4 anos, a partir até 2022, né? Nós sabemos que nós vivemos e continuamos vivendo com algumas aberrações, na minha opinião, que saíram do armário. Na nossa. Isso. Mas essas aberrações também, Sênia, a gente tem que ver. Não é que elas saíram, elas sempre estiveram aí.
Não é que elas nasceram. Não é que elas nasceram. Não, claro. Elas só tiveram voz. Elas só tiveram voz. Isso, eles encontraram uma voz. Encontraram Isso. uma voz. Porque tentando, na verdade, e aí você começa a pensar, assim, Sim. Poxa vida, mas será o que sabe? Aonde estava não é as pessoas, os sentimentos? Aonde estavam represados esses sentimentos que bastou uma voz, e uma voz aqui entre nós, fraca, muito fraca, muito pobre, burra. Bastou uma voz para que acontecesse tudo o que aconteceu. Sabe? E aí a gente compara. Agora saímos do livro, tá, pessoal? Agora a gente sai um pouquinho do livro da Sênia. Mas, assim, a gente compara na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Mas só que lá, a voz que surgiu, que até gerou a Segunda Guerra Mundial, pelo menos ela não era burra. Ela era má, mas não era burra. Aqui nós tivemos uma voz fraca e burra. E agora, será que... E tudo que aconteceu, as pessoas simplesmente se espelharam. E, gente, famílias foram destruídas. Eu conheço famílias que até hoje não se reagregaram. Eu sei, muitas. Sabe? Empregos perdidos. Sim. E uma sociedade que ainda está desestruturada. E aí começa a se dizer, tá vendo? Não é tá vendo, gente. A culpa não é de ninguém, a não ser, como você mesmo disse, Sênia. Nossa. É que as pessoas, quando elas se sentiram identificadas, espelhadas, né, é como o que estava aí no porão de cada um pôde surgir. Então, o que nós ouvimos muitas vezes essa frase é, bom, se houve alguma coisa boa de todos esses últimos 4 anos, né, sem contar até 2022, né, é que nós conhecemos a fundo algumas pessoas, né? E então é isso. As pessoas se revelaram, pelo menos. Não que a gente gostou do que viu, mas pelo menos a gente sabe quem é quem, vamos dizer assim. Mas agora isso, separamos o joio do trigo, né? Pelo menos. E aí também escolhemos, e aí pudemos escolher quem que nós queremos continuar nos relacionando ou não, né? Eu acho que essa é uma opção que as pessoas todas deveriam entender melhor. Com quem você quer se relacionar? Mas é parente. Gente, parente a gente não escolhe, né? Tem que ver, parente a gente escolhe amigo, a gente escolhe companheiro, a gente escolhe companheira, mas família a gente não escolhe. Agora, nós estamos numa fase da vida também, né, que temos que ficar bem sabe, conosco. Eu tenho que estar bem comigo. Se tal pessoa não me faz bem, mas veja bem, é tal parente, mas não me faz bem. Claro. Não estou querendo desagregar família nenhuma, tá? Por favor, pessoal. Antes que venham falar que estamos aqui desagregando famílias. Mas vai numa exposição, vai ler um livro, vai escutar uma música, vai numa peça de teatro. Te faz melhor do que estar com gente que só fala bobagem. Não agrega nada. É verdade, é verdade. Mas continua, estou te interrompendo demais. Então, deixa eu continuar. No Quem Sou Eu? Eu também sou, é um dos meus papéis mais importantes. Eu tenho um filho vai fazer 28 anos, já é casado, mora em São Paulo, mas ele com certeza foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu tenho uma mãe ainda, né? Graças a Deus, que vai fazer aniversário 2 dias depois do meu, vai fazer 86. E isso que você estava falando, eu acho super importante, e eu acho que tem uma que a gente tem que começar a discutir, e não começar a discutir eu acho que a gente tem que começar a discutir isso como ser humano, que chama responsabilidade afetiva, né? Nessa vertente, acho que eu vou pegar até o gancho do livro. Você leu? Nessa parte do livro da responsabilidade que a Lara tem em frente à Ana e depois ao Ricardo,
que as pessoas, elas estão se relacionando e estão descartando pessoas como se fossem coisas, né? E isso está trazendo uma dificuldade muito grande entrarem em relação, né? É assim, entrar em relação é criar vínculos, né? Mesmo que esse vínculo não dê certo. Então, está havendo uma dificuldade das pessoas entrarem em verdadeiros vínculos, né? Elas estão meio que ficando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, por medo que elas entrarem em relação e depois uma delas não tem essa responsabilidade afetiva com o outro e descarte e vá procurar esse momentâneo que logo se desfaz, esse fugaz que logo se desfaz. E eu vejo isso nas minhas pacientes, né? E elas falam assim, eu estou saindo 4, 5 meses com fulano, mas eu não sei o que eu tenho com ele. Eu não sei se a gente está namorando, eu não sei se nós somos ficantes, eu não sei se ele sai só comigo e sai com outra ou outras, eu não sei. E aí eu falo para ela brincando, mas era mais fácil na minha adolescência. Na minha adolescência, se você saísse com um rapaz e ele não te pedisse namoro num terceiro encontro, você já decidia se você queria continuar com ele ou não, porque você já sabia que namoro não ia ser, porque ele tinha que te pedir em namoro. Você quer namorar comigo? E era até o terceiro encontro. Uhum. Então, eu falo para elas brincando, na minha adolescência era mais fácil, porque já sabia como manejar a relação ali, né? Então, aí 4, 5, 6 meses, e as minhas pacientes falam assim, eu não sei o que eu tenho com ele, se é namoro, se eu sou ficante além de outras, né? Primeiro que Então, 4, 5 meses não é nada, né, em termos de tempo de um isso. relacionamento. Não é nada. Não, até não. Seria até normal não saber. Mas tá gerando uma ansiedade tão grande nessas pessoas, né, que você fala, parece que já estão há anos juntos. Isso. Então, eu acho que essa coisa de responsabilidade afetiva ou emocional, de que se um deles não quer uma relação, isso tem que ficar muito claro desde o começo, né? Acho que isso está sendo bem importante. Acho que a gente precisa discutir isso como questionamento mesmo Nossa, fantástico. É verdade. de relações. Que se isso está atrapalhando, sabe, a evolução, o caminhar da pessoa, sabe? Sim. A gente não sabe se... Gente, 4, 5 meses não é nada. Vai, sabe, mantém e descubra. Ou não, fala, não, mas eu quero saber, eu preciso saber. Então, quer dizer, aonde que está o ponto de disrupção disso daí, né? Na verdade, você precisa já saber em 5 meses ou não? Você precisa estar calmo. Nossa, é difícil, difícil. Por isso que eu falo, olha, eu admiro o seu trabalho, viu? Não é fácil mesmo. Agora, de onde que vem essa psicóloga clínica, essa pessoa que se preocupa tanto com as relações, de repente colocar isso num livro e em um romance? Que você poderia ter escrito simplesmente um livro técnico, um livro contando a sua experiência, colocando reflexões, não que não tenha no livro reflexões, mas você optou por um estilo de romance, e com um nome fantástico, né? Chocolate Meio Amargo. Adorei o nome. Quando meu filho era pequeno, meus pais nós sempre tivemos o hábito de ler muito. Minha mãe também é psicóloga, meu pai era engenheiro mecânico e civil, e a leitura sempre, meus avós eram professores, pais da minha mãe, então a leitura sempre fez muito parte da nossa vida, né? E eu lia, e eu sei que ler para crianças faz parte do mundo que ele precisa de fantasia, né, na sua infância. Então, eu lia todas as noites, meu filho ia para a cama, eu ia dar boa noite para ele, e a última coisa que eu fazia era ler para ele, contos de fada, o que fosse.
Tá. E eu criava histórias também para ele. Ele falava, e eu perguntava para ele, você quer história criada ou você quer história de livro? Que legal. E ele escolhia. E aí eu ia inventando histórias para ele. E uma das histórias ficou tão bonita e tão bacana que ele falava assim, eu quero essa história. Só que, claro, né, eu ia enfiando coisa dentro, né? Porque ele fazia uma semana que eu estava contando a história, eu ia enfiando. E aí eu fui incrementando, e eu falei, gente, mas essa história está tão bonita, eu estou começando a pensar em botar em livro, fazer um livro infantil, né? Claro. E um dia eu sentei e comecei a escrever. E algo se abriu na minha cabeça, entendeu? Um canal criativo que eu não tinha tido, um canal de criatividade. Na verdade, tinha tido, mas estava escondido, não estava descoberto. Isso. E aí começou a vir, e essas ideias começaram a vir, e aí a Ana, que é a protagonista, ela começou a se materializar na minha cabeça. E ela começou a se materializar na minha cabeça já como chefe de doces, né? E aí começaram a vir ideias minhas de coisas, né? Eu acho que é essa parte de quem trabalha com algo, né, artístico, a gente tem sem saber, a gente tem uma gaveta que a gente começa a acumular ideias sem saber que a gente vai usá-las, né? Eu acho que o pintor faz isso, eu acho que quem escreve letras faz isso. O meu foi. E aí eu comecei a acessar essa gaveta que tinha muito conteúdo. Imagina. E eu comecei a lembrar de coisas que eu tinha visto, que eu tinha escutado. Aí eu comecei a lembrar de um filme maravilhoso que chama Chocolate, com a Juliette Binoche e Johnny Depp, que ela chega na cidade, e ela revoluciona a cidade, e ela mexe, ela faz, desde o começo, ela amassando o cacau, ela trabalha, ela não usa chocolate industrial, ela trabalha o chocolate desde a sua origem, né? E ela revoluciona a cidade, e ela vai descobrindo qual é o chocolate que cada um gosta na cidade, né? E Ana tem um pouco disso, né? Tá. Ela vai descobrindo qual é o doce, qual é o que te encanta, né? E aí, ao construir cada perfil, cada personalidade, cada personagem, aí eu acho que entra a terapeuta, né? A psicóloga. Então, eu não trabalho, não é um livro técnico, não tem nada absolutamente, né, de psicologia. Eu falo brincando, se fosse a psicóloga que tivesse escrito, eu teria dito, coloca todo mundo em terapia de família, vai resolver esses seus problemas, é tudo doido. Mas não foi assim, né? Foi só esse lado, que, como você disse, estava adormecido, né? E foi surgindo, e não é o único livro que eu escrevi, claro, né? Mas é isso. Que legal, que legal. É isso que eu ia perguntar. Essa experiência para você se realizou? Foi bom para você? Sabe, quando você viu, e não é só o livro pronto, mas o processo de criação, o processo de construção, você fala, gente, eu estou me encontrando. Muito. Que foi o começo da nossa conversa, as pessoas se encontrarem, né? Muito. Quando eu estava escrevendo uma parte porque foi assim, antes de eu começar a escrever, eu já tinha o esqueleto da história. Tá. E tem uma cena, né? Não vou dar spoiler, mas tem uma cena lá no final do livro. E quando eu cheguei nessa cena, que já estava na minha cabeça há muito tempo, que já era o final do livro, quando eu cheguei, eu saí do escritório e fui para a sala e eu estava chorando. E meu filho falou assim, mãe, você está chorando? E eu sentei na escada, que na minha casa tem uma escada de 4 degraus, eu fiz assim para ele, tô. E ele falou assim, por que você está chorando, mãe? Porque eu estou acabando o livro que eu sonhei tanto, e eu estou acabando em uma parte que eu sonhei tanto chegar nessa parte, e para mim é uma das partes mais bonitas do livro, que é quando um personagem salva o outro. Tá. Para mim, esse livro, ele toca em vários pontos, sabe? Mas para mim o mais fundamental é assim,
e nós vivemos também no nosso dia a dia. As relações que nos machucam e as relações que nos salvam. Tá. Para mim, esse é o fundamento desse livro. O quanto que nós temos relações com pessoas que não têm responsabilidade afetiva na sua vida, né? E não pensam no que podem machucar o outro, vão apenas vivendo, e o quanto algumas relações na nossa vida vêm justamente para trazer o bálsamo da cura e nos refazer como seres humanos de novamente. Ah, que legal. Agora, Sênia, uma coisa que, para não ficar um paradoxo, apesar de que é um paradoxo, na nossa conversa inicial, a gente deixou muito claro que a sua solução está dentro de você. Existem ajudas, existem pessoas profissionais que podem te ajudar, mas a solução está dentro de você. E você acabou de colocar com muita propriedade que, às vezes, você precisa de ajuda para encontrar essa solução. E não é assim, pô, mas a solução está dentro de mim, eu que tenho que encontrar, ou eu tenho que esperar chegar alguém para que me encontre? Como que você trabalha isso? Assim, ou a pessoa se descobre, ou ela tem que sentar e esperar alguém chegar? Eu vou ser bem sincera. Seja, por favor. Eu acho que nada nos traz tanto conhecimento de nós mesmos, com tanta profundidade como a terapia. Tá. Você está me dizendo uma autoanálise ou ajudar-se a si mesmo, eu acho que você tem razão. Se o paciente não quer ajuda, você pode levá-lo em entrevistas com 20 terapeutas, de todas as abordagens possíveis e imagináveis. E não vai dar Ele certo. não vai se vincular a nenhum terapeuta, porque o que começa a surtir efeito em primeiro plano é o vínculo que ele está disposto e aberto a fazer com o terapeuta quando ele busca ajuda. Tá. Esse é o primeiro passo de mudança verdadeira em qualquer questão ou problema que o paciente precise de ajuda. Uhum. Então, é essa busca, e quando ele está buscando ajuda, ele já tem essa abertura de se vincular àquele terapeuta que ele tanto precisa. Então, essa coisa de quando você fala, mas ele pode se ajudar sozinho? Pode, mas isso é limitado, né? Tá. Ele fala, quando você fala assim, ele pode ler, eu tenho uma crítica bastante séria com livros de autoajuda, né? Uhum. Eu sou bem reticente com livros de autoajuda, eu acho que elas são muito limitados, tem uma crítica aí, né? Porque você quer ajuda? Procura um terapeuta. Para de ir em cartomante, para de escutar coaches, Nada né? contra. Você pode também ir numa cartomante, mas não é ela que vai te resolver, né? Isso, né? Assim, você está perdendo tempo. Se você não permite essa atividade, você está perdendo tempo. Você está aí, né? E isso é outra coisa interessante. Não procure só a terapia porque você tem um problema. A terapia, a meu ver, é a forma mais produtiva e sensata de você ter um autoconhecimento e ter um desabrochar mesmo, sabe? Como ser humano, ser humano mais feliz, mais participativo, mais ligado no outro, né? E até como enriquecimento pessoal mesmo. E essa ideia, novamente, vou repetir, você quer mudar o mundo? Faça terapia. Não, eu acho que é o seguinte, mas eu não tenho problema. Então vamos continuar não tendo? Então faça terapia para continuar não tendo. Primeiro você vai descobrir que você tem problema, tá? Você vai ter problema. Felizmente você tem problemas. Isso. Felizmente. Né? Que o falar que não tem problema, você já tem um problema aí que é estar se enganando.
Isso. Eu tive uma paciente que chegou para mim na primeira entrevista, ela falou assim para mim, você sabe que eu não sei o que eu vim fazer aqui? Aí eu falei, é mesmo? Ela falou, Vamos descobrir juntas, né? Isso. Aí, 6 meses depois da gente ter trabalhado um monte de coisas, eu falei assim para ela, e pensar que na primeira sessão você veio aqui e falou que não sabia o que você estava fazendo aqui, a gente ria depois, né? Você sabe que Ela isso é uma coisa que eu odeio em vocês. Isso Oi? é uma coisa que eu não suporto isso em vocês. Vocês guardam tudo que a gente fala. Vocês anotam aquele caderninho de vocês, dá uma raiva, dá vontade de. Um caderninho que é mental, por isso que não dá para pegar e rasgar. Eu tenho uma memória impressionante. Passa 6 meses, 1 ano, vocês pegam e jogam aquela frase que a gente falou lá atrás. E agora, aquilo que você disse? Meu Deus, nem eu lembrava que tinha dito disso. Não, vocês lembram. Eu tenho uma memória impressionante. Tenho mesmo. É bom, é bom. Sênia, olha o tempo, meu Deus do céu. Eu preciso conversar com a direção do programa, pedir mais tempo, viu? Não tem jeito. Eu quero saber uma coisa. Aonde que as pessoas encontram chocolate meio amargo? Na Amazon. É mais fácil, né? Por incrível que pareça, mas é mais fácil. Em forma de Kindle e em forma de livro físico também. Que legal. E você está tendo retornos? Você tá conversando com pessoas que já leram, que até colegas seus de profissão, ou pessoas? Sim, tá bem legal. Tá bem legal. Já passei por uma entrevista de um jornalista. Agora me sumiu o sobrenome dele. Ele é Luca. Não vou lembrar. Ele fez uma entrevista por escrito, que também foi bem legal. Que legal, que bom. E meu livro foi indicado como uma leitura para 2024 do Observatório G, né? Opa, que delícia! Que é mais voltado para a população de LGBTQIA+, né? E é isso, mas eu estou muito feliz, Sérgio, muito mesmo. Que bom. Isso, eu acho que isso que importa, né? A gente chegar num ponto e falar, poxa vida, que bom que eu fiz o que eu fiz. Isso é muito legal, muito legal. E onde que as pessoas encontram Sênia Renhones nesse mundão sem porteira? Caso queiram conversar com você, seja como autora, seja como psicóloga, onde que te encontram? No Insta. Tá. Sênia Renhones. Renhones, o pessoal não esquece, ela é filha de espanhol com argentinos, então o N tem esse tio em cima aí que não é comum. Que não existe NH no alfabeto espanhol. Isso. Exatamente. Então é só e você responde de boa, você gosta de interagir? Respondo. Mas o Instagram não tem um N-tio, só tem o Renhones. Não. Tá. Então Sênia, não é Sônia, é Sênia, né? O pessoal vai eu não achei Sônia, não é Sônia, é Sênia. Sênia Renhones no Insta. Não tem o tio em cima do N, mas o povo te acha, e aí você conversa com eles, com essa sua simpatia, que nunca deu entrevista, não fez nada, mas dava para ficar mais 2 horas conversando aqui. Sérgio, eu que agradeço, você que me deixou assim, tranquila. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu te agradeço, te desejo extrema sorte, continue escrevendo, continue se realizando e continue descobrindo as pessoas, que eu acho que seja no mundo artístico, seja no mundo terapêutico, as melhores coisas são descobrir pessoas. E quando a gente descobre as pessoas e ajuda as pessoas a se descobrirem, tornando o mundo um pouquinho melhor e evitando os erros que já cometemos no passado. Isso que importa. Tá bom. Sênia, um grande abraço, muito, muito obrigado. Seja sempre Eu que agradeço. Um grande abraço para você também. E a vocês que acompanharam mais essa edição aqui do Café Cultural, meu sempre forte abraço. A gente volta logo com mais um bate-papo tão gostoso como esse.